Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E hoje eu quero apresentar alguns conteúdos bem importantes para vocês aqui e eu quero fazer algumas perguntas para vocês porque eu quero ouvir a sua opinião. Estou fazendo alguns levantamentos aqui, quero ver se a galera tá ligada no que está rolando e o que você está sentindo dessa encrenca toda aí que está acontecendo agora, ok? E aquela jornalista lá da maior emissora do país voltou a falar coisas assim que deixam muita preocupação para o pessoal da oposição ali e mais um fio de esperança para a galera que está torcendo para uma continuidade da atual gestão. Antes disso, quero lembrar vocês que a gente está nos últimos dias de inscrições abertas para o curso Manual de Sobrevivência 2023, onde a gente vai tratar do Brasil no novo cenário internacional, do Brasil no cenário espiritual que a gente está vendo e também do que você precisa fazer para se preparar para essas mudanças em termos aí da sua vida pessoal. Então, primeiro link aqui embaixo e vamos lá a matéria, né? Eu me lembro de uma certa filósofa, né, que uma vez falou: ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder, né? Você deve lembrar dessa frase, né? É estranho, né? Porque na primeira rodada aí da disputa, a atual gestão ficou em segundo e a oposição ficou em primeiro, mas parece que eles perderam, né? Quem ganhou perdeu, quem perdeu ganhou, ficou um negócio meio confuso porque essa mesma jornalista aí, desse canal de grande emissora, ela falou que agora o Senado ele tem, né, 81 membros e você tem 41 agora senadores novos que estão alinhados com a atual gestão, estão ali apoiando. Então você tem ali mais da metade, né? Então fica um negócio complicado para a oposição. Na Câmara também. Então você tem ali um Congresso que está todo do lado da atual gestão. Aí a pergunta que fica é, nesse cenário, como é que se a oposição eventualmente vencer, Deus queira que não, mas num cenário hipotético, se a oposição vencer, eles vão conseguir governar? Eles vão conseguir aprovar alguma coisa? Ou será que vai ficar tudo travado lá no Congresso, né? Então, a grande questão é, será que a oposição está numa falsa esperança? Existe uma falsa esperança para a oposição? Primeiro, porque se eles entrarem não vão conseguir aprovar nada porque todo o Congresso vai estar contra. Segundo, porque ainda tem uma possibilidade, e esse é um outro departamento, aí, uma outra pergunta, de que com esse Congresso todo contrário à oposição ou a um eventual novo governo canhoto, o pessoal pode fazer um impedimento e tirar o líder do poder e acabar o vice entrando, ok? Então são essas questões que estão sendo colocadas aí, estão sendo muito debatidas e eu quero ouvir a sua opinião, na verdade ler, né? Eu quero ler a sua opinião aqui embaixo, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, eu vou dar a minha opinião, tá? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte, você acha que se a oposição voltar, o Congresso trava todos os projetos e eles não conseguirão governar? Ou a oposição voltando, eles vão conseguir negociar e resolver esse impasse? O que você acha? Você acha que se a oposição entrar, ela consegue governar ou não? Porque tem muita gente que apoia a atual gestão falando, mesmo que a oposição vença, eles não vão conseguir governar. Eu não sei a sua opinião. A minha opinião é a seguinte, pelo histórico aí da oposição e pelo conhecimento que eles têm lá da capital federal, eu acho que existe uma grande possibilidade de mesmo eles governarem com o Congresso contrário, eles consigam ali fazer um agrado ali, fazer uma negociação e acabar conseguindo aprovar muitas coisas. Por isso eu acho que a gente precisa não contar com isso, eles mesmo entrando não vão conseguir governar. Não, eu prefiro a gente não contar com isso, eu prefiro a gente pedir a Deus e fazer a nossa parte para a gente não ter esse cenário de oposição voltando. Eu acho que é um negócio, você brincar com a sorte e você achar que pode contar com isso, que a oposição mesmo voltando não vai conseguir aprovar nada porque o Congresso está todo aí mais à destra do espectro ideológico, né? Agora, isso responde minha opinião aqui agora. Na outra questão, eu quero também ouvir a sua opinião e vou falar a minha também. A outra questão é a seguinte, que eu já citei. Se a oposição voltar, você acha que existe uma grande chance de ter um impedimento do eventual novo líder da oposição? Coloque tua opinião aí embaixo. O que eu acho? Eu acho que essa segunda pergunta está relacionada à primeira. Por quê? Se eu acho que a oposição, mesmo entrando,
eles vão conseguir negociar com o Congresso para poder aprovar os projetos. É claro que negociando com o Congresso, principalmente com a Câmara, eles não vão conseguir deixar aí para frente um processo de impedimento, porque tem que ser aceito por um eventual presidente da Câmara e tem que também ter ali uma decisão por parte do Congresso. Então, eu acho que mesmo a oposição entrando, a chance de ter um impedimento é pequena. Ainda que pode ser que surja um clima nacional, né, uma comoção nacional e isso leve ao impedimento. Pode ser, eu estou falando assim friamente. Friamente, eu acho que a gente tem que lembrar que esses caras têm experiência ali, eles conhecem muito bem a capital federal, conhecem muito bem ali a dinâmica de como o poder ali ele flui. Então, eu acho que o pessoal que conta com isso está dando mole, tá? Não tá indo pelo caminho mais interessante, não. O caminho mais interessante é você compartilhar esses vídeos que a gente tem feito, trazendo as informações importantes, mostrando a seriedade do que está em jogo, como eu mostrei na última semana aí na participação que fiz lá no programa no Pânico na TV, mostrei como é que o cenário internacional está indo para um caminho muito sinistro, muito estranho. E dependendo do que acontecer no Brasil a partir do final desse mês, o Brasil pode continuar seguindo nesse caminho estranho ou pode se transformar num elemento de singularidade, né? num elemento ali diferente nesse fluxo internacional, caminhando aí a alta de preços, a escassez e a estatização. Mais ou menos está acontecendo na Europa, né? O que eu argumentava lá era que a gente basta olhar para a Europa para ver um futuro possível e saber o quão sinistro é esse futuro e fazermos o que tiver ali no nosso alcance com urgência para podermos evitar esse tipo de futuro, né? Para, claro, garantir que a gente continue numa linha tão positiva conforme a gente tinha caminhado. Por quê? Vamos perceber aqui as coisas, né? Vendas no varejo, tá? Vendas no varejo aí em agosto. A previsão, a projeção do mercado tinha sido que as vendas no varejo iam ficar 0%, ou seja, 0 a 0, não ia crescer nem diminuir. Só que aí a realidade se impõe e as vendas no varejo aumentaram 1,6% em agosto, no comparativo anual, ok? Então olha que maravilha. Gasolina e diesel também voltando a ficar mais baratos que no mercado externo. Segundo a Abicom, a gasolina estava sendo negociada 9% abaixo do que no mercado externo e o diesel tinha preço 8% inferior. Tivemos aí uma importante entrevista também do presidente a uma revista muito tradicional e renomada aqui, e o presidente mostrando assim a sua mudança de postura, né, falando que hoje ele é um liberal, né, diz que quanto mais Estado, pior para todo mundo. Ele fala que o livre mercado nos ajudou na crise sanitária e também ele disse que no passado já foi estatizante, né? Chegou a ficar contra reformas aí, mas ele fala que a gente evolui, se aperfeiçoa, falou que hoje ele é um liberal e disse que essa que é a visão mais adequada, né? Parece que foi uma matéria assim, não vou dizer que é uma matéria positiva, né? Mas uma matéria que não entrou naquela vibe da crítica pela crítica, né? Até botou, geralmente essas revistas fazem capas assim de matérias do atual líder do executivo, sempre muito carrancudo, né? Muito raivoso. Ele tá até ali esboçando um sorrisinho assim, com uma figura um pouco mais amistosa. E a gente pergunta, será que uma parte do mainstream midiático mudou de lado, mudou de time, virou a casaca? É uma pergunta que eu faço para vocês também. Eu acho que não. Acho que eles estão só tentando mostrar certa neutralidade. Agora, é muito interessante a gente perceber que, já que agora a oposição está muito empolgada para voltar ao poder, é muito importante nós percebermos que, por exemplo, em 2015 e 2016, a gente teve, respectivamente, queda do PIB de 3,5% de queda e depois 3,3% de queda. Aí você fala assim, mas lá em 2020 teve mais do que isso, tivemos uma queda do PIB de 3,9%. Né, quase 4,1, 3,9. Só que eu pergunto para vocês, em 2015, 2016, tivemos crise sanitária? Não tivemos crise sanitária, mas mesmo assim, enquanto o mundo crescia, o Brasil caiu 3,5%, 3,3%. Nós tivemos sim uma crise sanitária ali, fez com que o nosso PIB caísse 3,9, 4%, mas muito melhor do que estava sendo falado aí pelas previsões, né? As previsões que o Brasil cairia, o PIB cairia 10%. Caiu, graças a Deus, muito menos que isso.
Depois, em 2021, tivemos um aumento de 4,6%. E nesse ano a gente já tem aí, agora, né, se a gente parar de contar agora, já um crescimento de 2,5%. Então, graças a Deus, coisas positivas acontecendo. A gente está com uma previsão aí de safra de grãos para 2022, 2023, recorde, 312,4 milhões de toneladas, segundo o Conab. E é aquilo que o pessoal do Quanto Pior Melhor fica muito chateado, porque eles estão fazendo o quê? Eles estão vendo e trabalhando com leis e campanhas para que todo o setor agropecuário seja desmantelado. Veja o que aconteceu no Sri Lanka, na Holanda e, infelizmente, em toda a Europa. Que o senhor possa nos ajudar, ok, pessoal? Deixa aí as suas opiniões aí, as perguntas, né? O que eu perguntei, né? Você acha que se a oposição voltar, o Congresso trava tudo, eles vão conseguir negociar? E se eu acho que a oposição voltar, já logo de cara já leva um impedimento ali, ou se eles vão conseguir contornar isso tudo? Coloque sua opinião aí embaixo, já dei minha opinião, depois fala o que você achou. Fica o convite para você estar conosco no curso Manual de Sobrevivência 2023 e ter esse conteúdo tão importante e vital nesse momento de grande incerteza, angústia aí e receio, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, amém de todas as coisas, retém que é bom. Valeu!